Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, querido torcedor, querido ouvinte. Aqui o time pode não jogar, mas você não fica sem podcast durante a semana, porque vai ter confronto nesse domingo, confronto de desempate entre o time roxo da AFC e o time roxo da NFC, Baltimore Ravens e Minnesota Vikings. Eu sou Cleverton Liares e por motivos de agenda hoje eu estou sem meus companheiros, estou sem Giba Pérez e João Gabriel Gelli, porém eu não estou sem companhia, estou aqui muito bem acompanhado para falar de Minnesota Vikings. Henrique Gutiardi do MVP, o Minnesota Vikings Podcast. Henrique, seja muito bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa, não repara na bagunça, a escola tá na geladeira, o microfone é seu, meu amigo. Fala, Cleverton, fala aos queridos torcedores dos Ravens e dos Vikings também, porque a gente vai jogar isso em todos os grupos que a gente tem. Mano, bagunça, a última coisa que eu me importo. Se tivesse a câmera ligada aqui, você ia ver a zona que é meu quarto. Quero agradecer o convite por aparecer aqui e vamos falar desse confronto que provavelmente vai me deixar chorando. E rapaz, saudades inclusive do MVP, meu segundo podcast, fui editor muito tempo lá. Até hoje a gente fala de você lá. Olha só, cara, isso aqui é ser querido. Nossa, eu me sinto com o coração quentinho hoje. Olha que beleza. Bora lá! Henrique, vamos começar falando do head coach, vamos falar de Mike Zimmer. Por quê? Como eu acabei de dizer aqui, eu fui editor do MVP já há algum tempo, então eu guardo ainda da primeira fase do MVP, Rafael Martins e Ramiro Pera fazendo lá suas elucubrações a respeito de Mike Zimmer, que teve temporadas muito boas e teve temporadas não tão boas. Eu lembro até hoje a temporada do Minneapolis Miracle. Inclusive, isso não é demagogia, isso não é porque eu acompanhei vocês por um bom tempo, mas eu me recusei a ver aquele Super Bowl, porque pra mim, o representante da NFC tinha que ser o Minnesota Vikings por tudo que aconteceu, sabe? Perder QB, ter que jogar com Case Keenum e a forma com que ganharam dos Saints. Pra mim, o Super Bowl tinha que ser Minnesota Vikings e New England Patriots. Me recusei a ver aquele Super Bowl. Porém, vamos lá. Estamos falando de um head coach de mentalidade defensiva, o que na NFL não é muito bem vista porque dizem que técnicos com mentalidade defensiva não vão muito bem. Nesse momento, o Minnesota Vikings está 3-4, existem algumas questões a respeito do trabalho de Mike Zimmer, já tem gente questionando o trabalho dele já faz algum tempo, inclusive. Então eu quero a percepção do torcedor do Minnesota Vikings para me responder quem é Mike Zimmer nessa temporada 2021. Então, um cara que eu gosto muito de fazer não uma comparação, né, mas colocar do lado, é o Brandon Staley, para mostrar que se for um técnico defensivo não é muito bem visto na NFL, mas eu acho que essa definição não tinha que ser entre defensivo e ofensivo, tinha que ser entre cara bundão e não bundão. Mike Zimmer é o cara mais bundão que tem na NFL de técnico. Tipo, até o Urban Meyer não tem mais culhão que ele. Porque o Zimmer é aquele cara que vai jogar sempre pra não perder.
Inclusive, o André Peterson, nosso técnico de linha defensiva, deu uma entrevista, acho que ontem ou anteontem, e ele falou, a gente tem que parar de jogar pra não perder e começar a jogar pra ganhar. Só que jogar pra não perder é o símbolo da era Zimmer, né? Que são 8 anos, 2 títulos de divisão, 2 vitórias em playoffs só. Assim, é muito pouco pra um time que tem um talento bom desde 2015, 2016. A gente tá vendo, o ataque é um dos mais novos, um dos melhores, pelo menos no papel da NFL, mas o Kubrick também vem fazendo um trabalho péssimo. O Zimmer é péssimo em tomada de decisão, ele quase nunca acerta quando arriscar em quarta descida e quando não arriscar. Quarta pro no meio do campo é quase sempre punch. Quarta pra pouco também, perto da endzone, é quase sempre punch. Então é um cara que arrisca muito pouco. Inclusive a gente tava gravando MVP ontem e a gente falou, acho que ninguém mais quer o Zimmer nos Vikings. Quase todo mundo já tem a certeza que ele vai sair no final do ano ou até antes, dependendo de como for a temporada. E é interessante, rapidinho, só te cortando, você falar a respeito das quartas descidas, porque nesse momento nós estamos talvez na temporada mais agressiva no que diz respeito à conversão de quarta descida. Você vê um time chutar um punch hoje, tem que ser alguém que tá do meio do campo para trás. E uma quarta descida razoavelmente longa ainda. Uhum. Acho que você pegar a quarta pra 3, até quarta pra 4, dependendo, a maioria tá indo quando é no meio do campo. Então a gente só chuta um punch realmente, quando eles não acham que conseguem converter ou que a chance do punch é melhor. A galera falando que o Analytics tá entrando muito na NFL. Eu acho que de certo ponto tá certo. Tem, obviamente, a decisão de feeling do coach, mas não dá pra você não colocar Analytics num mundo que tá tão cheio dele, você tem que usar ao seu favor, né? Então a gente tá vendo o sucesso que o Brandon Staley teve nos Chargers muito por conta disso também. Que é um cara que tá arriscando muito a quarta descida e tá dando certo a maioria das vezes. E aí, pelo que você tá me dizendo, pelo jeito, o Mike Zimmer é um covarde, né? Eu já tinha a noção, pelo que me falavam antes, que o Mike Zimmer ele parece muito um head coach muito apático. É um cara que não vibra, sabe? Assim, não tô falando de um cara que assim, ele vai xingar se ele vê uma decisão errada da arbitragem e tudo mais, mas quando se fala assim de motivar a equipe, de vibrar junto com a torcida e tudo mais, o Mike Zimmer ele parece um pouco apático. Não sei se você também, e você, obviamente, torcedor do Minnesota Vikings, vai ter melhor essa impressão, se você não sente isso também. Acho que foi quando teve Rams e Bucks que o McVay viralizou comemorando o Pat Graça no touchdown. O Mike Zimmer nunca ia fazer isso. Não sei se foi um touchdown ou um field goal, mas o Mike Zimmer nunca ia fazer isso. O Mike Zimmer é aquele cara, ele fez o touchdown, você vai levantar o dedinho lá falando pra ir pra conversão de 1 ponto ou 2 e acabou. Ele não vai comemorar, ele quase não comemora, só quando é coisa de final de jogo. Então é um cara que ele não... parece que ele tá puto o tempo inteiro de estar lá. Eu não sei o que tá acontecendo, eu quero uma mudança de mentalidade nesse time. Só de técnico, eu amo o Rick Spielman de GM. É o cara que mais passa o pano nos Vikings. Mas acho que assim, o Zimmer acho que é quase que uma unanimidade da torcida de que querem ele fora. Inclusive, alguns jogadores, né, a gente não lembra o nome dele, representa vários jogadores dos Vikings, ele falou que foi até a diretoria do time para falar que alguns jogadores não estão satisfeitos de como decisões estão sendo tomadas. A gente não sabe se isso tem a ver com o front office, com comissão técnica, com a diretoria do time, né, dos irmãos Wilf. Falou também que ninguém pediu para sair, mas que estão insatisfeitos em como o time tá indo. Eu acho que isso é mais direcionado ao Zimmer, porque o Spielman é um cara que os agentes gostam, porque sabem que ele vai pagar direito, vai pagar bem os jogadores dos Vikings que forem bem, principalmente o que eles draftou. Então acho que tem muito jogador insatisfeito com o Mike Zimmer também de técnico já. Caramba, que barra, hein? Não imaginava que já estava chegando nesse ponto. Já que a gente está falando de um coordenador, de um head coach de mentalidade defensiva, eu vou fazer uma inversão aqui e passar então para a defesa, porque se você tem um coordenador de mentalidade defensiva, espera-se que a defesa de um time vá muito bem, obrigado. E o Minnesota Vikings até pouco tempo atrás tinha uma defesa assim bastante invejável. Porém, a gente olha os números da temporada 21 nesse momento. Em média de jardas totais por jogo, o Minnesota Vikings tem a 20ª média de jardas. Em jardas aéreas por jogo, o Minnesota Vikings está em 18º com 246. Jardas corridas, 120.9, 21ª da liga. O que se passa com a defesa do Minnesota Vikings nessa temporada? Então, ninguém sabe, Cleberton. Porque eu lembro antes de começar a temporada, uma das coisas que eu tinha assim, mais certeza é que ninguém ia conseguir correr contra esse time. Porque você já tinha o Michael Pierce, que deu opt-out ano passado e eu tava voltando. E segundo tudo que... Menino nosso, fechamento nosso, Michael Pierce, inclusive, cuidem bem dele, hein? Talvez jogue domingo, talvez ele volte de lesão contra vocês.
Mas o Priest tava voltando e, pelo que todo mundo falou, tava na melhor forma da carreira. A gente assinou o Dalvin Thompson, que também era praticamente um nose tackle lá nos Giants. Então eram, assim, 2 nose tackles, mais o Kendricks, mais o Barr, mais o Hunter nessa defesa que nenhum deles jogou no final da temporada passada. Só que aí o Barr se machuca na pré-temporada, mas eu falei, tá, ainda assim a linha defensiva é boa o suficiente pra conseguir parar antes, né? Mas a gente vai ceder de mais de 100 jardas pro Mixon, a gente vai ceder de mais de 100 jardas pros Cardinals depois, mais de 100 jardas, acho que a gente cedeu mais de 100 jardas pro Seahawks correndo. Os Browns quase 200 jardas. Então assim, o que era pra ser o mais forte desse time, tá horrível. São quase 130 jardas por jogo. Eu achei que ia ceder 80. Pra mim era uma defesa pra ser top 3 contra o jogo terrestre, o que ia tirar o peso da secundária, porque a secundária a gente sabia que não ia ser muito boa, né? Porque o Patrick Peterson, a galera falou, velho em atividade, aposentado em atividade, tava jogando muito bem, só que isso machucou contra os Panthers, vai ficar fora de pelo menos mais 2 jogos, né? Ele tava sendo disparado nosso melhor corner. Aí baixar Breeland, um dos piores cornerbacks da NFL, e ainda acha bonito, vai fazer graça no Twitter. Ken Dancer foi all-rookie ano passado, jogando mal esse ano também, muito consistente. Mackenzie Alexander, outro cara inconsistente demais. Ele vai ceder algumas jogadas bizarras, como o touchdown contra os Cowboys no domingo, aquele lance de 73 jardas do Wilson, foi por causa do Mackenzie Alexander. Porque os dois safeties saíram muito pros cantos, então a responsabilidade dele carregar o slot. Coisa que ele não fez e deixou o Wilson livre. Então a secundária tá muito fraca, inclusive o Rashad Smith tá jogando mal. Negócio que eu tô bem surpreso, porque ele é um dos melhores safeties da NFL. Tá jogando mal esse ano, não sei o que tá acontecendo com ele. Mas o Zimmer não tá conseguindo preparar a defesa dele direito. Ele já não preparava o time direito antes, mas pelo menos a defesa era um ponto que até 2019, mais ou menos, a gente sabia que ia estar lá. Aí 2020 veio uma trocentada de lesão, reformulação na defesa foi mal, que a gente já esperava. Esse ano, quando era pra ir bem, ela tá indo talvez no mesmo nível com jogadores muito melhores. Então acho que o esquema dele tá muito defasado, tipo, já se ligaram no esquema dele, ou ele não tá conseguindo preparar os jogadores direito. Nos dois casos, é culpa do técnico. Quando você tem jogador bom e eles não estão jogando bem, a culpa é da comissão 100% das vezes. Então, cara, a percepção que eu tenho é que a defesa do Minnesota Vikings às vezes é muito conservadora. E é um problema porque a gente olha pro time no papel e você pensa, não tem como esse time tá 3-4. Uhum. E são alguns jogos que foi ganho de forma apertada. Aquele jogo contra o Bengals, eu não vou lembrar agora qual que foi que eu acho que acabou indo pra prorrogação. Era um jogo que dava. Aquele Bengals e Panthers na prorrogação. Eu acho que não foi contra o Bengals, cara, que dava pra vencer, mas você via, obviamente, que é um ataque do Cincinnati Bengals que tá surpreendendo todo mundo nessa temporada. Mas, assim, pelo que a gente vê, o Minnesota Vikings dava pra parar o Cincinnati Bengals e ganhar aquele jogo. Sim. Eu vejo o Minnesota Vikings nesse momento, no papel, como um time aqui que a campanha deveria estar invertida, um 4-3, talvez um 5-2, que nem o Baltimore Ravens, mas, né, a gente tá vendo aí que a defesa não tá conseguindo segurar. Agora vamos passar para algo que tá, a não ser que você queira fazer mais alguma consideração sobre a defesa. Não, rapidinho, só que você falou desse jogo contra os Bengals, que eu lembro que a defesa ela não foi ruim, mas ela teve uns 5 minutos antes do primeiro tempo, que é geralmente quando a gente é pior, em que ela cedeu em espaço, acho que 4, 5 minutos, um TD de 50 jardas pro Ja'Marr Chase. Aí o Bashar Breeland fez interferência no jogo Chase perto da endzone e eles marcaram um TD logo em seguida. Eu não lembro qual foi a ordem, mas assim, no espaço de 4, 5 minutos a gente cedeu 14 pontos pra eles, no jogo que acabou acho que 27-24. No primeiro tempo o ataque fez 10 faltas, o time fez 10 faltas. Então, assim, é muito erro. A gente quase ganhou dos Cardinals. Tava invicto até quinta-feira passada, a gente quase ganhou deles. A gente errou o field goal de 37 yardas no último lance, que é da vitória. Então, assim, é um time muito bom no papel, só que é um time que não tá sendo bem comandado, tanto pelo Zimmer quanto pelo Kubiak no ataque. O trabalho do Kubiak é péssimo. Ele fica insistindo em screen para recebedor que não dá certo, todo mundo sabe que a gente vai fazer isso. E aí, quando eu vou pegar a estatística do Kansas, ele é um dos piores em jarda por tentativa de passe, porque o ataque é curto. Ele foi, acho que, o 5º time que menos fez passe de até 5 jardas na NFL ano passado. Esse é um dos que ele mais faz passe de até 5 jardas. Então, assim, é um time que é muito bom para atacar em profundidade. O Kansas é excelente no passe fundo. Você tem Jefferson e Thielen, só que ele insiste em colocar esse ataque curto, aí a defesa lota mais perto do box, e atrapalha, inclusive, o Cook para correr com a bola, porque todo mundo perto de qualquer jeito, aí tem menos espaço para ele correr. Então, o ataque tá péssimo também, assim como a defesa. Você chegou no ponto que eu ia abordar agora.
aqui na Casa do Corvo a gente tem uma opinião que diverge muito do resto da galera que olha de fora o Minnesota Vikings, porque o pessoal fala do Kirk Cousins e que o Kirk Cousins não dá mais e que o Kirk Cousins foi um absurdo a contratação dele e não sei o que. Bom, se a gente olha o Kirk Cousins hoje, deixa eu ver se eu tô com a estatística aqui, se eu não me engano, nesse momento ele tá com o terceiro melhor rating da carreira dele. Eu vou dar uma olhada aqui, é alguma coisa assim. Mas o Kirk, pra gente aqui, inclusive, o Kirk Cousins é um QB ali que pode chegar no top 10. Ele não é tão ruim quanto as pessoas acham, pelo menos a opinião nossa aqui da Casa do Corvo. E o ataque que o Zimmer tem na mão, não só o Cousins, mas pô, eu acho que uma das melhores, se não a melhor dupla de wide receivers na mão, com o Justin Jefferson. Com o Justin Jefferson. Disparado. Não existe dupla igual. Pô, e é terrível, porque já era boa com o Stephon Diggs e Adam Thielen. Tirou o Diggs foi ser feliz em Buffalo, trouxe o Justin Jefferson e a defesa, e o ataque parece dar um up, né? Cara, Justin Jefferson, inclusive, que era meu wide receiver favorito naquela classe, acho que 2020, meu wide receiver favorito, eu queria muito ele ver vestindo roxo lá na AFC, infelizmente não ele tá bonitão lá, gostei, NFC, pô, deixa ele suave. Sem ser feliz. Não, mas assim, quem acompanha a Casa do Corvo sabe, era meu prospecto favorito. Não deu, foi pra Minnesota, mas vamos entender quem é o Kirk Cousins, né, nesse esquema do Minnesota Vikings. A gente tá vendo que o ataque não tá sendo chamado direito, ele é um dos piores, como você falou, em jardas por tentativa de passe. O time não tá conseguindo performar passes em screen, mas o que a gente pode esperar do Kirk Cousins pra domingo? Então, acho que isso muito vai depender também de como a linha defensiva de vocês vai jogar. Quem sabe, o Kirk Cousins é um bom quarterback, ele é um cara, assim, pelo menos perto de um top 10. Se você pegar nos últimos 20, 22 jogos, né, desde a nossa trabalho no ano passado, não tem como você negar que ele é um dos melhores quarterbacks da NFL nesse período. Nos últimos 10 jogos que ele tem no ano passado, ele tava botando o mesmo número que o Aaron Rodgers tava botando. O Rodgers foi MVP. Então, acho que muita gente ainda tem esse preconceito com o Cousins, porque ele virou meme quando assinou o contrato, a galera quase não vê jogo. Inclusive foi bom a gente ter gravado isso depois do MVP, porque se você pegar, vou te mandar depois o link do episódio que a gente gravou ontem, o tanto que eu e o Felipe, a gente xingou a galera que tava falando do Cousins depois de um jogo. Nossa, Cleverton, você não tem ideia. Não, a gente pistolou real, velho. Porque é um negócio que, assim, todo mundo, quase ninguém vê jogo dele, quase ninguém vê jogo dos Vikings no Brasil. E por causa de um jogo a galera vai querer macetar ele. Então a gente ficou bem pistola, mas assim, Cousins é um bom quarterback. A galera fala, os Vikings nunca vão ganhar com ele. Primeiro que Nick Foles já ganhou o Super Bowl, o Garoppolo e Goff jogaram o Super Bowl, o Trent Dilfer ganhou o Super Bowl, e a gente não ganhou o Super Bowl com o Frank Tarkenton e Brett Favre. Então o Cousins não tem chance. Se com 2 Hall da Fama a gente não conseguiu ganhar, se for depender disso só, então a gente vai precisar de um deus jogando de quarterback, né? Odin vai ter que descer pra jogar QB de nós. E quase vocês chegaram no Super Bowl com Case Keenum, pô. Então. Você consegue fácil. Cara, QB é a posição mais importante, mas a gente supervaloriza muito a posição de QB quando falando dessas coisas. Porque o QB não vai jogar defesa, ele não vai receber passe, não vai bloquear. Ele é importante porque ele recebe todos os snaps do ataque, mas ele não vai ganhar nenhum jogo sozinho. A gente tá vendo, inclusive, o que o Mahomes fez no Super Bowl. Ele tá jogando sozinho e deu errado pra desgraça. Porque você precisa de um time bom. O Cousins ele talvez não vá conseguir ganhar jogos sem a ajuda da equipe, mas quando ele tem um mínimo de ajuda, ele vai fazer um excelente trabalho, como a gente viu no último 1 ano e meio, pelo menos. Então acho que, assim, ele é um QB que é muito atacado aqui no Brasil, lá fora também, mas acho que lá fora um pouco menos. Muito porque uma galera maior, assim, né, em questão de seguidor, começou a fazer piada com ele e a galera toma meme como verdade. Mas Kirk Cousins é um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu tenho zero preocupação com ele. Por mais que tenha jogado mal contra os Cowboys, tenho zero preocupação com o Cousins. E como que tá a proteção dele? Porque eu vou entrar agora numa seara que a gente abordou no preview contra o Indianapolis Colts, porque muito se falou mal do Carson Wentz e tudo mais. Isso antes daquela farofada que ele fez no último jogo, tá, gente? Uhum. Mas a gente vê que muito dos stats ruins do Carson Wentz se devia porque o cara não tinha sossego no pocket. A linha ofensiva do Indianapolis Colts estava muito fragilizada. Tava sem Quentin Nelson, que é talvez o melhor jogador daquela linha ofensiva.
E a gente sabe que não adianta você colocar um QB bom atrás de uma linha ofensiva ruim. O cara não vai render. Vide, inclusive, 2020, a linha ofensiva que o Baltimore Ravens tem que não conseguia proteger o Lamar Jackson direito. Vide o primeiro jogo dessa temporada, torcida, quando a gente teve Alejandro Villanueva do lado esquerdo e Ronnie Stanley jogando baleado. Aliás, Alejandro Villanueva do lado direito e Ronnie Stanley jogando baleado. A tragédia que foi contra o Las Vegas Raiders. Então, nossa, foi muito louco. Então, eu tô meio por fora da linha ofensiva do Minnesota Vikings. Eu lembro que até 2019, nossa senhora, como vocês descascavam a linha ofensiva do Minnesota Vikings. Meu Deus do céu. Continua. Então, continua. Assim, de tackle a gente tá muito bem servido. O O'Neal também é um excelente right tackle, foi muito bem pago antes de começar a temporada. Achei assim, obviamente, né, quando você coloca, acho que ele é o segundo right tackle mais bem pago hoje na NFL. Mas também é um cara que ele é bom, ele deve continuar numa trajetória pra cima, ele é o líder da linha ofensiva. Então, o lado direito de tackle tá suave. Menino Chris, nosso crush de draft. Inclusive, o Alisson virou meme nos grupos dos Vikings, porque tem uma figurinha dele comemorando muito quando a gente draftou o Darrison na 23, porque a gente não achava que isso ia acontecer. Na 14 a gente achava que não ia acontecer, na 23 então a gente esperava ainda menos. E comemorou muito e a gente começou a aloprar ele por causa disso. Mas o problema com os Vikings é o problema que acho que sempre teve, né? Que é o meio da linha ofensiva. O Ezra Cleveland, que a gente jogou pra Guardi no ano passado, tá fazendo um trabalho ok, né? Então acho que assim, ele deve continuar pelo menos até o próximo ano jogando de titular. Mas aí você pega o Hollywood, que era tackle, também foi pra Guardi. Começou bem o ano, começou muito bem o ano. Teve um jogo bem ruim com os Bengals, que ele fez uma falta bizarra. Mas depois ele começou a jogar muito bem os próximos 2-3 jogos. Não sei o que aconteceu, começou a jogar muito mal, voltou a fazer muita falta, não tá conseguindo proteger nem abrir buraco pra corrida. E o Bradbury que é bust. Assim, é bust total, o cara não consegue bloquear ninguém. O cara não tem âncora pra proteger o passe, mal consegue bloquear pra corrida mais, que era o melhor que ele tinha. Eu acho que muito do que aconteceu com a ofensiva dos Vikings, eu acho que isso era técnico. Eu acho que o Rick Dennison, que era nosso técnico de linha ofensiva, fazia um trabalho horrível. Eu fiquei assustado porque os Vikings cogitaram ele para ser coordenador ofensivo no começo do ano. Então acho que ele fez um trabalho muito ruim. A gente, depois que teve toda a polêmica porque ele não queria tomar vacina, então ele não podia treinar no campo, as Vikings demitiram ele, aí entraram no acordo para ele ser meio que um técnico assistente que nem precisa ficar no campo. E aí a gente promoveu o Phil Rausch para técnico de linha ofensiva, a linha começou a melhorar. Eu acho que o Darrison jogando, o jeito que ele tá jogando, acho que é muito por conta do treino do Rausch. Mas, assim, de tackle acho que a gente tá muito bem, mas a gente precisa melhorar o meio. A gente draftou o Wyatt Davis, não sei porque não testa um garoto, né? Ele jogou meio mal no último ano dele, mas ele também jogou machucado. E ele foi 2 vezes ao American, então ele era o melhor guarda do país, praticamente. Só que ele se machucou no último ano e aí a galera pegou o último ano dele também mais como base. Então acho que pelo menos um teste não vai matar ninguém, que já tá ruim, o que vai acontecer é piorar. Então, esse negócio de pegar o último ano de college, a gente viu que não é muito parâmetro, porque o Daffel veio pro Baltimore Ravens com 0 sacks e tá aí, alguns até colocam ele como candidato a calouro defensivo do ano, então... Mano, o Hunter, acho que teve 1,5 sack em LSU. Hoje ele, quando saudável, ele era um dos melhores edges da NFL. O cara é o cara que tem mais sack até os 25 anos de idade. Então, eu não sei porque... O Zimmer também, por isso que eu quero ele embora também. Ele não bota calor pra jogar. Isso é impressionante. Ele deixou o Justin Jefferson no banco por 2 jogos pra botar o Bizzy Johnson. Cleverton, quem é Bizzy Johnson? Sei lá quem que é Bizzy Johnson. Exatamente, esse é meu ponto. Ele foi uma escolha de 7ª rodada de 2019. O Zimmer preferiu esse cara do que o Justin Jefferson, que foi uma escolha de 1ª rodada. Por 2 jogos. Aí, desculpem, tirem as crianças da sala, mas aí é foda. Aí é foda. O Chase só vai quebrar o recorde do Jefferson porque vai ter 3 jogos a mais que o Jefferson pra fazer isso. E me desculpem também, eu sei que isso aqui é podcast às vezes, mas a temporada do Jefferson foi mais impressionante que a temporada que o Chase tá fazendo. Falo mesmo, pode me chamar de clubista, mas é verdade. Mano, o cara não teve off-season, velho. Com um QB que ele não conhecia e botou 1.400 jardas, 7 TD. Não, o Justin Jefferson, assim, ele mora no meu coração, cara. É um dos meus wide receivers favoritos da liga. Já chegou destruindo. É o melhor DJ que tem na NFL.
Eu vou chegar lá, mas eu quero passar por um outro ponto ainda. O jogo corrido do Minnesota Vikings aí é outra coisa que, para essa temporada, especificamente, eu estou invejando, tá? Gostaria de ter de volta J.K. Dobbins e Gus Edwards? Gostaria, mas fazer o quê? Em compensação, isso não é problema de vocês, e o Minnesota Vikings tem nesse momento Dalvin Cook, né, que salvou muitos fantasies meus, diga-se de passagem, que é uma pena que o Dalvin Cook não é um cara que ele consiga se manter saudável por uma temporada inteira, né? Infelizmente, ele não é o cara mais saudável do mundo. E um fullback também que eu gosto bastante, que é o C.J. Wayne, o cara é o presuntão, o C.J. Hammond, o presuntão da massa, um cara assim que quando ele sai do backfield para poder ganhar 2, 3 jardas, ele vem para destruir a linha. Só que nesse momento o Minnesota Vikings está indo para enfrentar a 4ª melhor defesa contra o jogo corrido. Eu queria saber de você a respeito desse matchup aí, o que vocês esperam? Cara, eu acho meio confuso o jogo terrestre dos Vikings. Porque, assim, coloca bons números. Não, o Merson teve 2 jogos para mais 100 jardas que o Cook não jogou. O Cook teve jogo para 140 jardas assim que voltou de lesão. Mas, cara, parece que tá ruim. Sabe, tipo, tá botando número, mas o jogo tá ruim. Parece que não encaixa quase nunca. A gente tá jogando contra os Cowboys, aí a gente teve, acho que, 5 turnouts seguidos, porque não conseguiu correr com a bola. O time insiste em correr com a bola o tempo inteiro, primeira e segunda descida. Então botava em terceira longa e não conseguia completar o passe, aí ia pro punch. Então acho que, não sei, tá muito estranho esse jogo terrestre. Parece que ele encaixa, mas não encaixa. Então acho que isso é um problema, porque, como eu falei, o time é teimoso, ele vai correr em primeira e segunda descida quase o tempo inteiro. E se não tiver entrando na corrida, ele vai continuar correndo com a bola, que isso é um negócio que mais me deixa puto com esse time. Porque quando tá dando errado, eles vão e insistem no negócio. Mas acho que eu não consigo fazer uma previsão pra esse jogo terrestre, ainda mais tendo uma boa defesa contra o jogo corrido como é de vocês. Mas eu acho que tem chance dele conseguir, talvez mais corrida pra outside, que é o que a gente fazia no passado e tá dando muito certo. Né? Assim, posso estar falando um pouco de besteira, mas eu não tenho tanta confiança nos linebackers de vocês. Relaxa, eu também não tenho não, se melhorou um pouquinho depois que entraram com o Josh Bynes, mas de resto... Então assim, eu acho que tem potencial essa corrida, mas parece ter alguma coisa que não tá dando certo pra ele chegar no que ele pode ser. E também, Cook é um dos melhores backs da liga e o Madison podia ser titular em vários times da NFL também. E o presuntão é incrível. Então, pelo que você falou, tem um pouco a ver com as chamadas do Mike Zimmer, porque você acabou de me escrever o esquema ofensivo do Brian Schottenheimer. Né? Run, pass, punch. E eu lembro que era também uma implicação nossa na temporada passada de que o Greg Roman fazia a mesma coisa. Sabe, primeira e segunda descida começava correndo e principalmente o Baltimore Ravens, cara, todo mundo já tava com a corrida manjadíssima. Sim. Então, assim, pelo que você tá me descrevendo, parece que é um pouco mais de... A chamada do Zimmer tá manjada. Então é por isso que o jogo de vocês não consegue evoluir. E assim, é um negócio que, inclusive a gente que acompanha, a gente não sabe se isso é por causa do Kubiak ou por causa do Zimmer. Porque quando o Kubiak pai se aposentou no começo do ano, a gente todo mundo sabia quem é esse primeiro Clint Kubiak. Né? Assim, a gente nunca tentou de verdade pensar em outro cara pra vir, um cara de fora. Por quê? Porque o Zimmer queria um coordenador que fizesse o ataque que ele quer pro time. Que é esse ataque mais antigo, mais tradicional, que vai correr com a bola, que vai comandar o tempo de jogo. Só que esse ataque funcionava nos anos 70, 80, não vai funcionar em 2021. Em 2021 você tem que passar a bola. O Amar tá sendo um quarterback melhor por quê? Porque tá passando a bola. Tá conseguindo melhorar bastante passe. Por mais que os recebedores não ajudem tanto, ele tá passando muito melhor a bola do que a gente viu no começo da carreira dele. Por isso que o ataque do Ravens tá indo tão melhor do que foi nos últimos 2 anos. Então acho que esse é um problema muito grande de mentalidade do time. Né? Porque às vezes eu não sei se é o Kubiak. Obviamente, o Kubiak tem sequências de chamada que são horríveis, desenhos de jogada que são horríveis. Eu tava revendo o jogo contra os Cowboys, porque eu me odeio. E teve 2 terceiras descidas em que uma rota passou da linha de first down. E tinha, 4 rotas em campo e uma só passou. Então, isso é um problema do coordenador. Mas eu acho que também tem muito dedo do Zimmer em querer esse ataque mais conservador, mais antigo, que não funciona mais. Então, eu vou sempre ficar voltando pro ponto de demitir o Zimmer, Cleberton. Eu tô tatuando na minha cara a Fire Zimmer o tempo inteiro. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tá complicado, não imaginava que já tava nesse nível. Eu ia colocar mais uma pergunta aqui, mas eu acho que essa pergunta pode vir aqui pra gente fechar. O principal matchup que você vai ver pra esse jogo
E antes de você, não sei se você vai falar de algum outro matchup diferente, mas é porque eu queria puxar esse em específico, porque agora há pouco a gente acabou de vender o ataque do Minnesota Vikings, essa dupla de wide receivers como uma das melhores, você já tá cravando que é a melhor da liga. Não vou discutir com o convidado, mas enfim, Justin Jefferson e Adam Thielen contra os cornerbacks do Baltimore Ravens. Nesse momento, nós temos o Marlon Humphrey, que não tá vindo na melhor das temporadas. O Jimmy Smith tá entrando, mas não tá entrando. Ainda assim tá fazendo bons jogos, mas aí é um cara que tá indo aos poucos, tá indo devagar. Do outro lado, quem nós temos é o Anthony Everett, que fez uma partida muito boa contra o Kansas City Chiefs, por exemplo, mas em alguns outros jogos ele não tem apresentado bons momentos. Inclusive no jogo contra os Bengals ele vacilou bastante. O Humphrey também fez a pior partida dele, talvez, contra os Cincinnati Bengals, mas você acha que dá jogo essa dupla de wide receivers contra a secundária do Baltimore Ravens? E se você tiver um outro matchup que queira chamar atenção, pode colocar também. Assim, em teoria, esse matchup é pra ser um matchup muito bom pros Vikings. É porque eu falei, o Cousins é um cara muito preciso com a bola, a dupla de recebedor dos Vikings é incrível. Mas, porém, contudo, não obstante, eu também achei que a gente ia passar muita bola contra os Lions, que tem uma das piores secundárias da liga. Achei que a gente ia passar muita bola contra os Cowboys, que é uma secundária que eu não gosto nem um pouco. Mas o Clint Kubiak sempre me surpreende, ele fazendo o que eu acho que não fazendo o que eu acho que ele devia fazer. Então acho que a gente quase não vai tentar passar a bola contra esses cornerbacks. Quase não vai tentar. Então, o KJ Osborne é um cara que tá sendo muito bom pros Vikings como recebedor 3, muito clutch. Quase não aparece mais nos jogos. Ele apareceu um pouco com os Panthers, pegou aquele último passe lá pro touchdown, mas o Kubiak parece que ignorou ele do ataque. Então, assim, no papel, era para os Vikings terem matchups favoráveis em quase todas as partidas. Na prática, não tem. Porque eu acho que a gente vai tentar correr muito mais com a bola, não vai dar certo, vai ficar só em estação óbvia de passe de novo e não vai conseguir completar tanta terceira descida. Posso acabar queimando a língua? Obviamente, espero que eu queime. Eu quero... Não sei se eu quero ganhar, porque eu quero que o Zimmer seja demitido logo, sabe? Mas assim, eu acho que dá pra gente conseguir passar bastante a bola contra vocês, não sei se vai acontecer. E o matchup que eu mais tenho medo é Lamar Jackson contra a minha defesa, porque a gente já não cobre o passe. A gente não é bom contra a corrida. A gente vai pegar um quarterback que corre e passa. Então eu tô com muito medo. Os dois camisa 8 mais odiados do Brasil, de graça. Eu acho que o QB de vocês vai fazer uma festa na minha defesa. Olha, sim, espero, hein? Eu tô revendo os números aqui. Eu quero ver, na verdade, como eu falei, o Minnesota Vikings é uma das defesas que mais cede jardas terrestres. Então eu quero ver como esse grupo velho, xoxo, capenga, anêmico, banco fraco, inconsistente Desculpa, eu tô esculachando, mas é porque você pega o elenco de hoje e pensar que Gus Edwards e J.K. Dobbins poderia destruir nesse jogo, sabe? Eu quero ver o que esse monte de velho de calça jeans, o Le'Veon Bell, Devonta Freeman e Latavius Murray vão fazer nesse jogo contra essa defesa do Minnesota Vikings. É algo assim que eu estou curioso, mas assim, uma curiosidade até meio mórbida, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Saudades do Latavius. Pode levar se quiser. Não, pode ficar. Saudade quando era bom em 2018. Agora não tem saudade nenhuma dele. Então, né? Então, pra gente fechar, Henrique, vamos matar aqui no nosso momento clubista. E agora você pode vestir a sua camisa 8 do Kirk Cousins, do You Like That? E manda aí, cara, um palpite de placar. E, por favor, cara, pode clubistar à vontade, tá? O pessoal chega aqui, às vezes fica meio ressabiado. Não, eu vou pela lógica, não sei o que. Não, pode clubistar à vontade. Manda ver o seu placar e uma bold prediction. Mano, assim, eu escrevo com um site dos Vikings da Gringo, e aí o cara sempre perguntando antes de todo jogo, né? Um palpite pro jogo dos Vikings. Eu nunca falo que os Vikings vão perder. Eu nunca coloco os Vikings perdendo. Em todos os jogos eu coloquei o lado dos Vikings, até quando eu não achei que a gente ia ganhar. Então o placar vai ser 24-21 pros Vikings. Bold prediction, a gente vai segurar o ataque, quer dizer, a gente vai conseguir passar pra mais de 350 jardas contra vocês. E jetas com 2 TDs. Olha, tá aí. Eu vou falar pra você, como eu disse que eu queria ver esse jogo corrido do Baltimore Ravens contra a defesa do Minnesota Vikings, eu vou colocar 31-20 pro Baltimore Ravens, com 2 TDs corridos, um do Le'Veon Bell e um do Devonta Freeman.
Nossa, toma telefone do Le'Veon Bell 2021, eu vou ficar puto, hein? 2021, velho. Ele já fez TD em 2021, rapaz. Então, mas não quer dizer que ele é bom em 2021. Fica aí o meu palpite. Vai ter 2 TDs corridos, um de cada um desses running backs idosos aí. Henrique, fechamos por aqui. Fechamos por aqui, então, cara, muitíssimo obrigado. É uma honra ter a galera do MVP, esse podcast que eu tenho tanto carinho. É uma honra ter a galera do MVP aqui participando conosco para poder falar desse confronto. Então, é isso, cara. Muitíssimo obrigado. As portas aqui da Casa do Corvo estão sempre abertas para vocês. E manda ver, cara, faça o seu jabá. Valeu, Cleverton, pelo convite também. Sempre que quiser aparecer lá no MVP, você é muito mais convidado. Né? Até hoje, a gente mudou só o Cleverton toca o Galahorn, porque hoje em dia é o Stephanie ou o Alisson. Mas até hoje a gente usa a frase. E o negócio que a gente esqueceu de falar também, o Daniel Hunter tá machucado, né? Então nosso único Ed bom... Mentira, o Griffey é bom. Então nosso principal Ed não vai jogar. A gente não vai conseguir tocar no Lamar Jackson. Eu tô com muito medo disso. Mas só pra fazer aqui meu jabá rapidinho. Né? Quem não sabe, o Minnesota Vikings Podcast, um dos melhores podcasts de times da NFL no Brasil. Empatado em primeiro com o Casa do Corvo. Por quê? Porque nós queremos fazer uma boa praça aqui com esse podcast em Facanas da primeira pessoa. Isso aqui é clubismo. O cara é clubista até com podcast, rapaz. Veja você. Irmão, é meu time, eu trabalho lá, né? Tá certo. Tem que se valorizar. Isso. Inclusive, eu apoio. Geralmente a gente faz o podcast em live, quarta-feira, umas 9h30, no YouTube da Escola Vikings Brasil. O Edson também joga os podcasts lá no Spotify. E também fazer meu jabá, segue também a gente lá no Twitter, Vikings Brasil. Também tem o Central Vikings BR, que é o Lucas que organiza, também tem vários notícias dos Vikings, várias informações lá, coloca quase tudo. Tem eu também, a H_ Gutiardi, segue também todo mundo, o Alisson, segue o Rafão também, o Rafão é incrível. E caso você queira também ver eu escrevendo em inglês, segue lá Purple PTSD e Vikings Territory, porque vai me dar dinheiro, né? Que dinheiro é legal, por favor. Tá certo. E é isso aí, querido ouvinte, você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Semana que vem estamos de volta para falar desse confronto que está empatado. Eu fui ver a série histórica, tá 3-3 esse negócio, incluindo aquele jogo maluco que fizeram 36 pontos faltando 2 minutos do último quarto. Meu Deus do céu. Mas é isso, e que o melhor time de roxo vença semana que vem. É isso aí, galera. Semana que vem não, esse domingo, gente. Tô ficando maluco. É isso. Né? Daqui 3 dias. Daqui 3 dias. É isso aí, galera. A gente se vê então semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Minnesota Vikings. Até mais!